Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em sua vida. Amém? Deixo-lhes uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quero dizer a você que está ouvindo esta mensagem, que da mesma forma que Deus prometeu a bênção, o socorro, a cura das iniquidades de uma nação, a nação de Israel, Deus também pode fazer isso com a nossa nação. Porque o Senhor Deus não se retirou, não virou as costas para nós, mas o rosto misericordioso do Senhor ainda resplandece sobre todos nós, sobre esta nação, sobre o mundo inteiro. Porque Deus deseja salvar e enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tudo isso porque ele, olhando dos céus para a terra, não viu nenhum justo sequer, ninguém que vivesse sem pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para mudar esta circunstância, mudar esta situação. E Jesus Cristo veio, e o Cordeiro que tira o pecado do mundo fez o sacrifício perfeito, lá na cruz do Calvário, que nos deu a possibilidade de ter nossos pecados perdoados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, em Cristo, esta nação encontra salvação. O mundo inteiro encontra salvação. Jesus é aquele que restaura as nações, Jesus é aquele que perdoa pecados, é aquele que dá vida eterna, é aquele que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Então todos os povos, tribos e línguas devem se voltar para ele, devem olhar para ele para serem salvos, porque dele procede a salvação para todas as pessoas que nele crê, que se arrependem de seus pecados e o aceitam como Senhor e Salvador. Da mesma forma que Deus tem trabalhado em favor de Israel, Deus trabalha em favor de toda a humanidade, oferecendo o seu Filho, e assim ele o fez. E agora, aquela obra de amor realizada 2000 anos atrás, ainda hoje tem seus efeitos. Portanto, a uma nação como a nossa, a uma nação como esta, Brasil, que se diz cristão, que se diz uma nação que crê em Jesus Cristo, mas que na verdade nós vemos, nós entendemos e percebemos que infelizmente é uma nação inundada pela iniquidade, por todo tipo de pecado, de situações que são reprováveis, de situações que verdadeiramente desagradam ao Deus dos céus e da terra. Mas que Deus nunca deixou de amar. Então, para esta nação, a palavra de Deus diz que todos devem se humilhar perante o Deus do céu, reconhecendo que Jesus é o único e suficiente Salvador. Olhe para Jesus, se apegue a Ele, se prostre diante dEle. Não se prostre diante de deuses esculpidos pelas habilidades humanas, porque aquilo que a habilidade do homem esculpe não tem vida, por isso não salva. Por isso, quando se prostram diante delas, ninguém os vê. Eles não vê os que estão prostrados, não ouve suas orações, e não amam, e não podem salvar, porque não tem vida em si mesmo. Mas é anunciado nesse momento a você, Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida, que nos conduz ao Pai Celestial. Portanto, dele vem a salvação e diante dele nós devemos estar, porque Jesus Cristo é o caminho que nos conduz a Deus. Sendo assim, é hora desta nação se humilhar perante os pés de Jesus. É hora de se voltar a Ele de todo o coração. É hora também de orar, clamar por misericórdia, buscar a face daquele que verdadeiramente é vivo e o único que tem poder para salvar.
É hora de se humilhar e orar, buscar a face do Senhor em todo o tempo, buscar pelo rosto de Cristo, buscar pela misericórdia dele, para que ele olhe para esta nação, para que ele olhe para cada família, para cada pessoa, e resplandeça em seu rosto a misericórdia sobre esta nação que está indo para o caos, que está indo para uma situação terrível sem precedentes na história. Deus tem poder para mudar esta nação, mas o povo tem trilhado um caminho que na verdade é o caminho largo da liberalidade, dos pecados múltiplos, aonde as pessoas praticam todas as coisas ainda as vergonhosas e não se arrependem, porque acham que isto é normal, acham e acreditam que é uma conduta de vida, mas que na verdade está levando esta nação inteira para a condenação, porque é um caminho de oposição ao Deus do céu, um caminho de ideologias que fazem com que as pessoas se tornem hostis ao evangelho da vida. Mas se este povo se converter ao Senhor dos seus maus caminhos, se este povo desta nação se humilhar diante de Deus, se buscar a face do Senhor, se orar pedindo misericórdia, se orar pedindo perdão e se converter de seus caminhos, caminhos da ideologia, caminho de enganos, de mentiras, de imoralidades, de criminalidades e de tantas outras coisas, como por exemplo o ocultismo, o satanismo, e as pessoas se converterem, tomando um caminho oposto a tudo isso e se voltar para Deus, então Deus ouvirá a voz desta nação. Deus certamente ouvirá o clamor deste povo. Este povo que pede ajuda, que pede socorro, mas que ninguém pode fazer nada, porque somente o Deus dos céus e da terra tem poder para mudar a história de um povo, tem poder para mudar a situação de toda e qualquer nação. É hora da nossa nação se curvar diante de Jesus, reconhecer que Ele é o Senhor, pedir misericórdia a Ele e se converter do caminho do pecado para o caminho do Evangelho, para o caminho do Calvário e voltar-se de todo o seu coração para Jesus. Certamente o Senhor os ouvirá do céu, o Senhor Deus perdoará os pecados desta nação e certamente vai sarar esta nação. Sarar da iniquidade, sarar das ideologias, sarando esta nação com perdão, com misericórdia. Mas é necessário que todos se convertam, é necessário que o nosso povo se coloque diante de Jesus, se coloque diante dos pés de Cristo, porque Ele é a solução, Ele é a vida para esta nação que está sucumbindo, que está morrendo. É hora do nosso país se converter a Cristo. É hora de nosso país se achegar à verdade que liberta. Chega desses erros, chega desses enganos, essas mentiras ideológicas que destrói famílias e casamentos, que destrói o relacionamento de seus pais com seus filhos, que destrói todo tipo de valor moral, todo tipo de valor pessoal, todo tipo de valor familiar. Famílias não são para serem desconstruídas, mas construídas. Pai e mãe não são babás, não são cuidadores, são pais, são mães que geram, que educam, que cuidam e que apontam um caminho para os seus filhos enquanto eles crescem. Não são para serem destruídos, para serem desfeitos, mas é para serem motivados, é para serem abraçados, é para serem incentivados. A família deve ser amada e preservada. A sociedade não pode destruir o que Deus fez, porque certamente Deus cobrará todas as coisas. Mas agora é tempo de misericórdia para esta nação que está sendo engolida por todo tipo de ideologias. Chega dessas mentiras. Ó povo desta nação, convertei-vos a Cristo. Chegai-vos a Cristo e Cristo se achegará a todos nós. Prostrai diante daquele que é o Senhor dos céus e da terra. Buscai a face daquele que é a solução. Convertei-vos a Cristo de todo o vosso coração.
Tiremos das nossas escolas as ideologias. Salvemos as nossas crianças de todo tipo de intenção de pedofilia que se pode expressar neste país. Tiramos do meio da nossa nação o aborto, que na verdade é um infanticídio. As crianças vêm a esse mundo para serem cuidadas, para serem ensinadas, para que possam crescer e viver uma vida saudável, não são para ser exploradas. Nós devemos voltar para Deus. Esta nação precisa se curvar diante de Deus e tirar toda esta imundícia do seu meio. Esta nação precisa tirar toda esta sujeira de corrupção, desde o menor até o maior, desde aqueles que dirigem a nação, até mesmo as pessoas mais simples que aceitam suborno. Estas iniquidades têm que ser tiradas do nosso meio. Do meio desta nação tem que sair fora o adultério, a fornicação, a pedofilia, o aborto, as mentiras das ideologias. Tem que sair do meio desta nação este monte de mentira, este monte de engano, este monte de sujeira que faz com que a nossa nação seja reprovada diante de Deus. É hora de nos convertermos antes que o juízo de Deus venha, porque certamente Deus não perde o controle das coisas, então certamente Deus cobrará, Deus entrará em juízo. Mas é hora de atentarmos para a misericórdia. Ó nação, convertei-vos a Cristo. Ó nação, chegai-vos a Jesus. Prostrai-se diante dele. Convertam-se a ele. Busquem a face dele de todo o vosso coração. Deixai os pecados e arrependei-vos. Porque esta é a mensagem de Jesus Cristo para esta nação e para toda a humanidade. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Você que está ouvindo esta mensagem, aceite Jesus como teu Salvador. Creia nele. Chegai-vos a Jesus em fé e arrependimento, e ele se achegará a vós em misericórdia, vida e perdão. Se você o aceitar, ele aceita. Ele vos salva, ele vos perdoa. Vinde, ó nação, vinde todos os povos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine, que Deus vos salve. Em nome de Jesus Cristo. Amém.